Olá, estamos aqui para continuar o estudo da Gênese, esse livro básico da doutrina espírita. Estamos estudando o capítulo 7, que trata do esboço geológico da Terra. E estamos estudando agora o período de transição. Vamos estudar os períodos de formação da Terra, de surgimento da vida na Terra. É um estudo importante para que seja substituído em nossa mente aquilo que acreditamos por séculos e séculos, e está lá. A compreensão correta das coisas nos facilita a evolução, nos facilita o raciocínio da fé, né? Por muito tempo acreditamos, por muito tempo que eu digo, de vidas passadas, acreditamos na forma simbólica da criação da humanidade, da criação do universo, na forma metafórica trazida pelo Antigo Testamento. E a Gênese espírita nos traz o raciocínio alinhado com a ciência, né? Para vocês que abriram esse vídeo aí pela primeira vez de toda a série, né? Esse já é o vídeo número 50. Para vocês que estão abrindo um agora por acaso, meu nome é Renato José, sou estudante e trabalhador espírita há muitos anos e estamos aqui com essa proposta, que é um estudo que não é tão fácil da Gênese e a gente está procurando facilitar, buscando dicionário, buscando imagens, tá bom? Que nosso Senhor Jesus abençoe esse estudo, que os bons espíritos estejam conosco, principalmente nossos anjos da guarda. Vamos lá, período de transição. Antes nós tínhamos estudado o estado primitivo do globo, mostramos a Terra incandescente, né? A Terra, aquela bola de fogo. Falamos do resfriamento e agora estamos no período de transição. Vamos lembrar aqui o nome dos períodos? Durante esse capítulo 7 eu vou lembrar sempre. No século XIX tinha esses nomes que estão aí, por isso que Kardec usou. Atualmente, a ciência, a geologia mudou para essa nova nomenclatura. Então, nós hoje vamos estudar o período de transição, que equivale à era pré-cambriana, à paleozoica, tá bom? A paleozoica. Vamos lá. No começo do período de transição, ainda pequena era a espessura sólida da crosta granítica, que, portanto, resistência muito fraca oferecia à efervescência dos materiais enfogadas, quer dizer, em fogo, né? Em fogo, que ela cobria e comprimia. Então, no período de transição, aquela parte da crosta que esfriou e que estava ali contendo a matéria ainda em chamas, em alta temperatura, essa crosta ainda era fina. Produziam-se, pois, entumescências. Uma intumescência é uma inchação, né? Deriva até da palavra tumor, né? Uma intumescência, uma inchação, aumento de volume, vinha dessa intumescência. Produziam essa intumescência porque a matéria efervescente dentro da Terra forçava essa crosta ainda fina. Por isso que temos serras, montanhas, morros, é fruto dessas entumescências que aconteceram na Terra. Despedaçamentos numerosos por onde se escapava a lava interior. Aquela lava de vez em quando escapava. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes soerguidas, que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. Olha só, a Terra era quase toda alagada nesse período. Por quê? Lembra por quê? Vai tirar nota ruim na prova. Lembra por quê? Porque a Terra chegou numa condição de temperatura, ela deu
uma resfriada, quer dizer, saiu de altíssimas temperaturas, baixou um pouco, deixou que condensasse gases que estavam na atmosfera. Então choveu, mas como chegava embaixo e encontrava ainda alta temperatura, evaporava logo. Chegava em cima, como esses gases eram de fácil liquefação, eram gases mais pesados, chovia de novo e evaporava logo, chovia de novo, até que a Terra resfriasse a um ponto para que ela encontrasse uma estabilidade de sua temperatura. Então chovia em toda parte. Por isso que era quase tudo alagado, com exceção dessas partes que ele chama de soerguidas, quer dizer, esses topos de morro, né, da intumescência que acabamos de falar. A matéria quente fervendo dentro da Terra fazia elevação de nível, fazia esses inchaços na crosta para formar essas partes que ele chama de soerguidas. São os morros e as montanhas. O ar gradativamente se purgava das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso, as matérias, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se haviam precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Ele está dizendo aqui que o ar gradativamente purgava das matérias mais pesadas. Foi o que eu acabei de falar. São gases e matérias que chegou a uma determinada temperatura que eles se liquefizeram e choveram. Então, é como se o ar estivesse se purificando. Quando chegasse a uma temperatura tal que esses gases não conseguissem mais evaporar, por causa do resfriamento, a atmosfera ia mais se limpando. Nessa época, nenhum de nós respiraria lá, devido à quantidade de gases, à quantidade de matéria, à quantidade de elementos químicos presentes no ar. Porque esses elementos estavam sob alta temperatura e evaporavam. Mesmo aqueles que não evaporam hoje, são elementos que evaporariam acima de 100 graus, de 300 graus, de 400 graus. Hoje, a Terra, suas altas temperaturas são 40, 45, 50 no deserto, né? Quando se fala de resfriamento naquela época, deve-se entender essa palavra no sentido relativo. Olha o que eu estava falando. Caiu de altíssimas temperaturas, mas ficou ainda a altas temperaturas. É como se caísse de 2.000 graus para 400. Ainda inabitável por nós, né? Sentido relativo, isto é, em relação ao estado primitivo, porquanto a temperatura ainda havia de ser ardente. Então, se ela cai de 2.000 para 400, ela resfriou, mas ainda é ardente. Ainda faz evaporar matérias e gases e líquidos que hoje não evaporaria. Lembrando nossas aulas de ciência, a água evapora a 100 graus. Outros líquidos evaporam com a temperatura mais alta, né? E, portanto, chama resfriamento, mas a Terra ainda era muito quente. Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todos os lados da imensa superfície líquida recaíam em chuvas copiosas, já comentamos, e quentes, olha, chuvas, muita chuva e chuva quente, que obscureciam o ar. Entretanto, os raios do sol começavam a aparecer depois dessa atmosfera brumosa. Brumosa quer dizer ennevoada, cinzenta. Tinha tanto elemento químico no ar, tinha tanta matéria nessa atmosfera que ela ficava escura, cinzenta, brumosa. Mas, como é um novo período, um período de transição, né, que ele está chamando, essa coisa cinzenta começou a melhorar, de forma que começou a permitir que raios de sol atravessassem essa atmosfera. Olha a novidade, a Terra começando a receber os raios de sol.
Uma das últimas substâncias que o ar teve que expurgar-se por ser gasoso, o seu estado natural, foi o ácido carbônico. Então, um dos seus componentes, ácido carbônico. Eu nem olhei a fórmula desse ácido, mas depois a gente pode ver. Por essa época, entraram a formar-se as camadas de terrenos de sedimentos depositados pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas apropriadas à vida orgânica. Olha só, já começou a falar de vida orgânica. Começou-se a formar em camadas de sedimentos, depositada pelas águas em limo, aquela coisa gosmenta que fica em água suja, né? Matérias diversas, que já começou a ser apropriada à vida orgânica. Tantos elementos se fizeram líquidos, choveu, e muitos elementos, devido à queda de temperatura, já não evaporavam mais, ficavam embaixo já definitivamente, que começou a dar possibilidade da vida orgânica. Surgem aí os primeiros seres vivos do reino vegetal. Nessa parte que estamos estudando do esboço geológico da Terra, é a primeira vez que ele fala do surgimento de vida. Surgem aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Deles se encontram vestígios, a princípio em número reduzidos, porém, depois, cada vez mais frequentes, à medida que vai se passando às camadas mais elevadas dessa formação. Lembra que a gente estudou no início desse capítulo que tudo ia ficando depositado nas camadas geológicas, e é através daí que haviam os estudos, que haviam a leitura do que se passou naquela região. Lembra que a gente estudou que uma camada vai se depositando sobre a outra? É digno de nota que por toda parte a vida se manifesta. Logo que lhes são propícias as condições, nascendo cada espécie, desde que se realizam as condições próprias à sua existência. Então a vida começou a brotar em toda parte, não foi em um local. E dali se espalhou, não. Em toda parte começou a brotar a vida. Isso me lembra a manifestação dos espíritos na época de Kardec. Começou-se a ter notícia de toda parte do globo, não é isso? Então, gente, tem uma notinha embaixo importante, que é a nota do editor. Atualmente se sabe que os primeiros seres vivos eram unicelulares, bactérias muito primitivas e desprovidas de núcleo. Nessa época ainda não havia se detectado isso, né? Mas Kardec também não entra em detalhe. Ele fala os primeiros seres vivos do reino vegetal e animal, e fala que começou-se a brotar em toda parte. Nós sabemos que o primeiro ser vivo da Terra eram unicelulares, como a ameba, né, como as bactérias, os fungos. Foi as primeiras formas de vida. Esse período de transição, da era paleozoica, eu trouxe aqui uma imagem que eu pego lá, né? Sempre pego no Google, e eles representam assim, começando a aparecer vida. Isso aí debaixo d'água, né? E aí imagens que representam essa outra aqui também, começando a possibilitar a vida orgânica no planeta. Isso são períodos mais avançados da era paleozoica. Vê que a gente já tem árvores grandes, inseto voando ali, já são períodos mais avançados. Continuemos. Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais, e de organização menos complicada, designada em botânica sob os nomes, esses nomes são nomes lá do pessoal da botânica, nós não vamos nos prender.
só ter uma ideia, né? Criptógamos, acotiledôneos e monocotiledôneos. Eu dei uma olhada, criptógamo é um tipo de vegetal que não produz semente ou flores. E o acotilodônio são folhas que surgem na ocasião da germinação da semente. Eu acho que o feijão faz isso. Lembra daquela experiência que manda os meninos fazer? Botar o feijão no algodão? O feijãozinho, quando abre, de dentro dele sai uma folha, né? É esse tipo de folha que alimenta a própria semente, alimenta a própria planta, que eles chamam de acotiledônio, que não nos interessa agora esses nomes difíceis. A gente está aqui fazendo esse estudo para formar ideia de como as coisas aconteceram. Ter uma ideia macro na cabeça de como tudo começou, de como tudo se transformou, de como tudo foi evoluindo. Porque, como espírito, vamos guardar essa informação no nosso inconsciente. Porque todo o planeta passa por essas fases de formação, de resfriamento, de aparecimento da vida. Todos os planetas passam por essas fases de formação. E a gente sabe pela doutrina espírita que todo planeta chega a ser habitável, todo planeta serve de morada de espíritos reencarnados, todo planeta nasce, se desenvolve e morre depois de milhões de anos, então a gente já sabe disso, né? São palcos, vamos chamar assim, escolas ou hospitais e prisão, né? Eu gosto sempre de dizer, para espíritos reencarnados. São preparados através da matéria, do fluido universal, toda aquela história que a gente já estudou nos vídeos, é formado, é tudo preparado, uma casa, um local para que nós reencarnemos e tenhamos vegetais e animais, que são também princípios espirituais se desenvolvendo, para que passemos aqui períodos de nossa evolução, até podermos dar sintonia e viver em mundos evoluídos. Então é uma passagem importante. É como as escolas. Eu passei por escolas. Se eu voltar na cidade que eu nasci e for lá naquela escola que eu fiz o primário, que eu fiz o ginásio, era assim que chamava antigamente, é um lugar por onde eu passei, por onde eu aprendi, por onde eu cresci intelectualmente, por onde me educaram um pouco mais. Muitas vezes eu posso voltar lá e aquela escola nem existe mais. Aqui era a escola onde eu estudei. Nós que já passamos dos 40, 50, pode acontecer isso. 60, 70, pode voltar lá. Aqui era o grupo escolar. É muito parecido com o espírito que pode ter vivido em um planeta e o planeta não existe mais. Né? Os espíritos já evoluídos. Então, retomemos aqui sobre os nomes de... Já li os nomes, criptógamos, acotiledôneos, monocotiledôneos, isto é, líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Absolutamente ainda se não vê em árvores de tronco lenhoso, mas apenas as do gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga às das ervas. Então, eu acho que aquela árvore que a gente viu estava simbolizando isso. Não foi aqui, foi aqui. Olha lá, árvores que já não têm os troncos lenhosos, como eles estão dizendo. Presta atenção nela lá. Então, não existiam essas árvores seculares com os troncos enormes, que eu admiro demais. Certo? Os animais desse período que apareceram em seguida aos primeiros vegetais eram exclusivamente marinhos. Olha aí, a figura que eu escolhi no Google está representando bem. Eram exclusivamente marinhos. Primeiramente, polipeiros, radiários, eu não olhei isso no dicionário, mas aqui embaixo está dizendo, são classes de animais invertebrados. Então, essas lesminhas, esses bichinhos aí bem estranhos,
representam bem isso, animais invertebrados. Ah, foi por isso que eu não olhei, porque tinha embaixo. Cujos órgãos estão dispostos simetricamente em torno de um eixo. Cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, se aproximam no máximo grau da dos vegetais. Então, aqueles animaizinhos com vida, se ele estiver parado, ele pode até parecer um vegetal. Mais tarde aparecem crustáceos e peixes de espécies que já não existem. Olha, a vida se modificando, aparecendo animais mais complexos. Sob o império do calor e da umidade, e em virtude do excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, olha que eu falei, se nós estivéssemos lá, nós não respiraríamos. Mas necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriam rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Isso que ele está falando, esses acontecimentos de aparecimento agora de vegetação pujante, de plantas aquáticas se multiplicando nos pântanos, isso não são coisas rápidas. Ele está falando de períodos longos ainda, né? Plantas que nos dias atuais são simples ervas de alguns centímetros, atingiam a altura e grossuras prodigiosas. Assim é que havia florestas de fetos arborescentes, quer dizer, de árvores, de 8 a 10 metros de altura e de proporcional grossura. Licopódios, que são plantas eretas, trepadeiras, né? Aí ele bota alguns nomes aqui, morróia, o gênero de musgo, do mesmo porte. Cavalinhas está aqui embaixo, que é o nome técnico, o nome científico é planta de pauis, vulgarmente chamada de cavalinhas. Ele só está dando aqui a diversidade de tipos de planta, de vegetação, de animais pequenos que apareceram. De 4 a 5 metros, que a altura não passa hoje de 1 metro, e uma infinidade de espécies que não mais existem. Pelos fins do período, né, desse período de transição, começam a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam em massa essas massas de vegetais foram submergidos, cobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam emersos se adornavam em seu turno de vegetação semelhante. Então, esses locais onde começaram a aparecer as vegetações, por causa dessa abundância de água, de alagamentos, vez por outra eram cobertos e ficavam submersas essas plantas. Mas as áreas que não estavam alagadas começaram a aparecer também outros tipos de vegetação. Houve, assim, muitas gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. Morria e nascia, morria e nascia. O que é isso? Para a doutrina espírita, saída e chegada de princípios espirituais, ainda na fase vegetal, ainda na fase do reino vegetal. Como continua acontecendo? O mesmo não se deu com os animais que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. O mesmo não se deu, quer dizer, essa renovação não se deu com os animais que, sendo todos aquáticos, não se estavam sujeitos a essas alternativas. A alternativa de poder estar vivendo submerso e vivendo sobre a terra. Acumulados durante longa série de séculos, esses destroços formaram camadas de grande espessura. Sob a ação do calor, da umidade e da pressão exercida pelos posteriores depósitos terrosos, sabe o que é os depósitos terrosos que ele está falando? É o movimento da própria terra, do vento, da mudança geológica, dessas chuvas que trazia resíduo, ia colocando camadas sobre camadas. A gente leu isso em capítulos anteriores. Então, esses depósitos terrosos, sem dúvida, de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos
pela combinação dos elementos primitivos. Então, como tinha muito elemento no ar e pela afinidade química, ali se formavam até novas substâncias. A gente sabe que átomos se juntam para formar moléculas e elementos diferentes um do outro. Aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que converteu hulha ou carvão de pedra, que as converteu em hulha ou carvão de pedra. É um tipo de carvão mineral. É um tipo de carvão mineral. Então, esses elementos vindo com a chuva se acumularam e formaram esse tipo de carvão. As minas de hulha são, pois, produto direto da decomposição dos acervos de vegetais acumulados durante o período de transição. Esse carvão de hulha ele é muito usado na indústria. É por isso que são encontrados em quase todas as regiões. Os restos fósseis da pujante vegetação dessa época, achando-se hoje sob os gelos das terras polares, quer dizer, encontra até hoje depósitos dessa época. Por isso que os geólogos, os biólogos, conseguem estudar tudo isso. Os restos fósseis da pujante vegetação dessa época, achando-se hoje sob os gelos das terras polares, tanto quanto da zona tórrida, segue-se que, uma vez que a vegetação era uniforme, também a temperatura o havia de ser. Os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo como agora. Os polos da Terra, Polo Sul, Polo Norte, onde é tudo gelado. É que, então, a Terra tirava de si mesma o calor do fogo central, que aquecia de igual modo toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Então, não existia ainda os polos frios, né? Que a Terra resfriou, mas ainda tinha alta temperatura. Esse calor era superior de muito ao que podia provir dos raios solares, enfraquecidos, ademais, pela densidade da atmosfera. Então, esse calor da Terra, ainda muito quente, mesmo com essas vegetações, mesmo com essa vida, esse calor ainda, não provinha do raio do Sol. Provinha do interior da Terra. Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca, o calor interno da Terra, aquecendo a crosta, se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, a do Sol passou a preponderar e as regiões polares, que apenas recebiam raios oblíquos, portadores de pequena quantidade de calor, se cobriram de gelo. Então, só quando a Terra o interior da Terra realmente resfriou a ponto da crosta terrestre se tornar numa temperatura fria, é que os raios do Sol começaram a ser eles agora os responsáveis pelo aquecimento da Terra. Como, isso aí agora é aula fundamental, como a Terra gira um pouco oblíqua e só a linha do trópico é que está na direção do Sol, os polos não recebiam o Sol diretamente, isso é até hoje, né? É assim. Os polos se resfriaram a ponto de gerar gelo. É por isso que os nossos polos norte e sul têm gelo, porque eles nunca são virados diretamente para o Sol. O movimento de rotação e translação aponta mais o trópico para o Sol, né? Por isso que tem os países mais quentes e aqueles mais frios. Compreende-se que na época de que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Por isso que nesse período de transição o gelo era pouco conhecido na Terra. Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número e pela espessura das camadas de hulha. Então, essas camadas de hulha foram muito importantes para a compreensão da formação da Terra, como ele mostrou aqui. O próximo que a gente vai estudar é o período secundário. Gente, eu sei e eu concordo com vocês que é uma parte do estudo chato para a maioria.
Mas se você se envolver em imaginar e compreender de uma forma macro como as coisas aconteceram, fica mais legal. A gente tem que passar por isso. A Gênese vai nos trazer muito assunto interessante sobre os milagres de Jesus, sobre as predições bíblicas, sobre as energias, sobre o fluido universal, sobre perispírito. Vai trazer muito assunto empolgante. Mas a gente tem que passar por esse. Temos que ler, temos que estudar. Tá bom? Para que a nossa ideia fique formada lá na frente, quando Kardec for explicar qualquer coisa, ele pode recorrer a uma base que a gente formou agora com esse estudo. Tá bom, pessoal? Até o próximo. O próximo período será o estudo do período secundário. Vamos ver aqui logo. O período secundário, que é a era mesozoica. Outras transformações a gente vai estudar, tá bom? Um grande abraço, Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Continuemos compreendendo a vida. Um abraço a todos e a todas.